Fala, turma! Obrigado para todo mundo que tá ligado na RC7. Bergamota no ar, 3 edições diárias, sempre às 7 da manhã, 1h20 da tarde e às 8 da noite. São 3 edições de segunda a sexta no rádio, mas você pode acompanhar também no Spotify a gravação na íntegra de todas as nossas entrevistas e ainda, agora, com a parte de imagem no nosso canal no YouTube. Então é só acessar Rádio RC7 no YouTube ou ainda no Instagram. Minha convidada de hoje, ela é escrivã policial, mas atenção, ela é muito mais do que isso, porque além de mãe, ela é esposa do meu querido amigo Volney Corrêa da Silva e ela é triatleta, Ironman e tudo mais. É o que a gente vai descobrir. Rosane Vanusa Corrêa. Oi, Rosane, obrigado por aceitar meu convite, querida. Além de tudo, é minha amiga, nos conhecemos há um tempão e eu queria dizer que estou muito, muito feliz de ela ter aceitado o convite. Até porque a Rosane não é dada a essas coisas, não, mas ela é de ferro. Rosane, como é que alguém que é de serviços, digamos assim, burocráticos, como é a questão da polícia, no seu caso especificamente, porque se você é da ação, eu pelo menos não soube até hoje, como é que de repente você se torna uma mulher de ferro? Ou seja, se você é da natação, você é do ciclismo, você é da corrida e participa de competições espetaculares e daqui a pouco a gente já vai estar falando também dessa aventura próxima que é na Nova Zelândia. Muito obrigado por ter vindo, Rosane. Ricardo, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer, foi um convite realmente inesperado. Eu não sou muito realmente do microfone, fico mais na minha, mas vindo de você realmente eu não tinha como negar. Obrigado. Na verdade, tudo começou, essa questão do triatlon, começou em virtude de um problema de saúde. É mesmo? Eu sempre tive colesterol alto, eu sempre tive pré-diabetes. E um dia, o médico me disse assim, olha, Rosane, ou você toma medicamento, ou você faz 5 dias por semana atividade física. Como eu sempre gostei de fazer atividade física e não gostava de tomar medicamento, bom, eu optei pela atividade física. Mas que atividade física você fazia? Porque uma coisa é fazer atividade física aí na academia de vez em quando, caminhadas um pouco mais longas, uma corridinha, bicicleta. Mas que tipo de atividade você fazia antes do diagnóstico? Eu fazia academia, como todo mundo. Aquela academia normal, fazia 10 minutinhos de esteira, fazia uma maquininha aqui, uma maquininha ali e achava que aquilo estava bom para mim. Aí ele disse assim, não, a gente tem que acelerar um pouquinho mais, fazer o teu corpo movimentar um pouquinho mais. 5 dias por semana. Hoje em dia eles falam, os endocrinologistas acreditam que 300 minutos por semana seria o ideal. Aí eu comecei a praticar esses 5 dias que ele me pediu e eu comecei a sentir que aquilo não elevava a minha frequência cardíaca, que eu precisava um pouquinho mais. E comecei a dar uns pulinhos na esteira, um dia corria 100 metros, outro dia corria 150 e de pouquinho eu fui indo. Até um dia que uma amiga me disse assim, ô Rosane, por que você não faz a corrida do Sesc? Tem uma corridinha. Aí aquilo me provocou, aquilo me instigou. Eu pensei, nossa, nunca fiz isso, mas de mal não tem nada. Vamos lá. Foi um horror, Ricardo. Eu terminei aquela corrida dizendo isso não é... A corrida geralmente tem o quê? É ali, a do Sesc é 5 quilômetros? Eu fiz, na época eu fiz 5 quilômetros. E aí as pessoas dizem, não, se não conseguir correr tudo, termina caminhando e tal. Exato. Na verdade eu me desafiei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Achava que podia e mesmo que não pudesse correr os 5 quilômetros eu caminharia um pouquinho, não teria problema nenhum. E fui, odiei, eu disse isso aqui não é pra mim, eu estava morrendo no final. Passou aquele cansaço, daí veio a euforia, nossa, que coisa mais legal, e daí 2 dias depois eu já estava me inscrevendo em outra. Isso foi quando? É estranho, né? Que ano foi isso? Foi 2015, 2016, por aí, nessa época ali. Quase 10 anos, assim. E o que acontece com o corpo? Ele não é só o meu, nem o seu, é de todo mundo. Ele vai se acostumando. Aí o meu se acostumou com 5, aí eu comecei a 5 quilômetros, daí eu comecei a correr 6 quilômetros, daí alguém um dia me convidou para correr 7, e eu fui indo aos poucos. Aí o que aconteceu em
e 18 para 2019. Eu me machuquei. Eu estava me preparando para uma meia maratona. A gente vai galgando cada vez um pouquinho mais. E cronologicamente, vamos lá, para situar o nosso ouvinte e quem está nos vendo no YouTube também. Atenção, ela começou ali por 15 e 16. Com a corrida do 2015 e 2016. Mais ou menos. Aí, 18 e 19, que você está falando que agora... eu fui para meia maratona em 2018. Ela já estava treinando para uma meia maratona. Então, quer dizer, foi um acostumar do organismo e do corpo extremamente positivo. E sempre com aquela questão de que eu precisava me exercitar os 5 dias por semana. Aí eu me lesionei na época, fiz uma fratura por estresse, e isso é interessante o ouvinte ficar sabendo. Eu fazia de forma empírica, Ricardo. Eu não tinha ninguém que me ajudava, eu não tinha ninguém que me treinava. Não tinha aquele acompanhamento profissional, nem nutricional e nem físico. Exatamente. Então eu achava que eu tinha que correr 18 todo dia para uma maratona. E não é verdade. Né? Depois, com o tempo, você aprende. Então o ideal sempre seria pegar uma orientação. E na época eu fiz uma fratura, acabei não fazendo a meia maratona em função disso. E para não perder o que eu já tinha ganho de resistência, eu fui para a bicicleta. Veio o verão, era mais fácil. Menos impacto, mas continua elevando a frequência cardíaca, Exato. Pelo menos no nível que você pretendia. E se mantém ativo. Se mantém ativo. Exato. Aí um colega disse assim, um amigo disse assim, Rosane, tem uma prova para fazer lá em Penha, que é corrida, bicicleta, corrida. Eu já estava melhor da minha fratura. Daí um novo desafio, né? Parece que a gente vive de desafios. Isso é legal, motiva. E disse, não, eu vou fazer. Só que ele foi fazer o triatlon. Ele foi nadar, pedalar e correr. E eu fui correr, pedalar e correr de novo. Só que eu fui bem. Por incrível que pareça, fui para uma brincadeira e tal. Aí não sentiu nada, aquela lesão já não incomodou? Não, gostei da brincadeira, gostei de fazer os dois. Isso nós estamos em 19. Daí nós estamos em 2019. Certo. Daí eu olhei e pensei assim, nossa, mas nadar é tão legal também. Eu acho que eu gostei desse negócio. E... Bora pra piscina. Bora pra piscina. E daí ali eu comecei com provas mais curtas, fui sempre me adaptando, fui aprendendo, na verdade fui me disciplinando, fui me organizando, porque uma coisa é você fazer uma atividade física, outra coisa é você fazer 3. Né? Então quem faz triatlon sabe que durante todos os dias você não tem um treino. Você tem 1, você tem 2, ou você tem 3, ou você tem 4. Então, isso precisa de tempo, precisa de disciplina, precisa se organizar. Mas daí você me pergunta, como é que você se organiza? Eu levanto 5:30 da manhã todo dia, Ricardo. Tem um sacrifício. Claro. Tem que ter essa parte de sacrifício, mas depois o organismo se acostuma também. Se acostuma, e daí a primeira coisa que eu penso, como é que eu vou organizar meu dia seguinte? Como é que eu vou organizar amanhã? Eu tenho isso para fazer, vai dar tantas horas de treino, daí também tem a questão do tempo, né? Aqui em Lages chove, é frio, a gente tem que dar uma organizada. Então você se organiza e coloca aquele treino na tua rotina. Mas no teu nível de competição hoje... não é uma chuva ou uma temperatura baixa que te tira da rua. Mesmo que a condição seja adversa, num dia normal, quando você acorda às 5:30 da manhã para treinar, você não quer nem saber o tempo que está lá fora, você vai para a rua. Depende, por exemplo assim, se eu tenho muita bicicleta, se eu tenho aí faz em casa. Vários quilômetros e que está chovendo, eu não vou correr o risco de botar a minha vida em jogo. Entendi. Num período, no local onde tem muita chuva, certo. Onde a segurança não é não é fundamental. Eu preciso dessa segurança para fazer. A minha pergunta era com o seguinte objetivo: como no dia da prova tu não sabe quais serão as condições climáticas, é importante também você treinar nas condições adversas, porque se isso acontecer, você está preparado. Não tem isso? Tem, porque o mental é o que mais funciona na jogada. Aí sim. Por exemplo, assim, eu tenho um treino de natação para fazer. Lá fora está 4 graus. O que eu ponho na minha cabeça? Não pensa, vai. Tem dias que eu estou cansada,
Não, eu não penso. Você tem que fazer. Você tem que se disciplinar e ir lá fazer. E eu acho que é isso que faz a diferença quando você se determina e você quer alguma coisa. Eu faço, Ricardo, tudo isso porque eu gosto, né? Eu não sou obrigada a fazer isso. Mas te dá prazer. Mas me dá prazer e eu gosto de, digamos assim, se eu me proponho a me inscrever numa prova, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nadar 1.900, eu tenho que pedalar 90 e correr 21. Eu preciso estar preparado, porque senão eu vou chegar lá e não vai dar certo. Claro. Então, e daí nesse preparo que eu tenho a planilha que eu tenho, que o treinador faz para mim, eu preciso me disciplinar, seja ele com chuva, seja ele com sol, seja ele com calor, e o mental é que funciona. E entrando nessa questão de mental, quando tem treinos muito longos, é fatídico que algumas vezes a gente se boicote. Tá? Eu tenho 100 quilômetros de bicicleta, depois eu tenho que correr 20. Quando você começa, daí você pensa assim, nossa, já está na hora do almoço, vou só fazer 10. Eu tenho que chegar em casa e tenho que fazer isso. Você lê pensamentos? É assim que eu atuo. Alguma coisa, daí a gente vai meio que se boicotando. Daí a gente se cerca de alguma coisa que nos tire do boicote. Por exemplo, eu convido alguém para ir daí correr comigo, eu convido alguém para pedalar comigo, já coloco, olha, tem tantos quilômetros para fazer, então a pessoa já vai preparada para fazer, e daí uma ajuda a outra. Então, nesse meio, nessa vida tri, que nem eu comento, a ajuda externa é fundamental. Deixa eu te interromper um pouquinho para situar o nosso ouvinte. Eu estou entrevistando aqui a funcionária pública, escrivã, a Rosane Vanusa, que também é triatleta e é uma mulher de ferro. Eu conheço há pouco tempo, mas conheço o suficiente para dizer que ela inspira. E daqui a pouco eu vou contar por que ela inspira. Mas antes eu preciso chegar numa outra parte que a gente ainda não falou. A gente deve estar agora na nossa cronologia, desde que você começou, desde que você criou essa empatia pela atividade física. A gente deve estar ali por 2019, mais ou menos ainda, né, Rosane? Então, ou seja, temos mais 5 anos pela frente para contar de história aqui. Aonde que entra o Volney nessa história? Foi você que o inspirou a ser um ciclista como ele o é? Porque a gente sabe, ele é extremamente respeitado na nossa cidade, reconhecido pelo ortopedista que é, pela Clinitrauma e etc. Mas eu conheci o Volney não só como um torcedor do Grêmio, que já participou da bancada também conosco, no Papo de Copa, mas ele se tornou um amigo, é um queridão, sempre que a gente precisa ele está próximo da gente, manda os resultados das competições que ele participa também, e obviamente que a gente que pega no meio a história não sabe quem inspirou quem. Teve isso na vida de vocês também? E eu vou te dizer por que eu estou perguntando. Tem uma postagem no seu Instagram que você faz uma declaração para ele, que você diz, ele me faz tão bem que eu também quero fazer isso para ele. Tudo bem, isso, todo casal pode ter isso, mas vocês estão na foto em questão, vocês estão no momento, não sei se pré ou pós-competição. Então, isso é muito importante a gente tratar no sentido de que a pessoa que está do teu lado, ela tem uma influência muito grande também nesses desafios, não tem? Meu Deus, Ricardo, o Volney tem sido fenomenal nessa questão. Foi ele que me incentivou a fazer a bicicleta quando eu me machuquei, porque ele já fazia o ciclismo na época. E é sem palavras o quanto ele faz para mim, o quanto ele me ajuda, o quanto ele apoia. Eu tenho X horas de treino, não, pode ir que eu vou no mercado. Tem a bicicleta para arrumar, deixa que eu arrumo, eu te ajudo. Ele sempre me questiona, você comeu direitinho, não comeu direitinho, preparou isso, preparou aquilo, porque as minhas provas são longas, elas passam de 5 horas. Certo. Então, são provas longas. E ele sempre me ajuda, me cobrando nesse sentido. Deu certo o treino? Quantas e quantas vezes ele foi de carro atrás de mim nas estradas para me acompanhar, para dar aquela questão da segurança, porque eu precisava treinar. Eu tinha me inscrito numa prova, porque não adianta só se inscrever, né? Ela vai chegar. A prova vai chegar e você tem que estar preparado para aquilo. E ele sempre foi fundamental. E organiza, e me apoia, e você tem que ir. E ele também é muito disciplinado.
Demais. Às vezes eu fico pensando, nossa, mas ele tá tão cansado, chegou tarde em casa. Não, levantou, saiu cedo, foi lá e fez. Então por que eu também não posso levantar cedo e ir lá e fazer? Claro. É nesse sentido, ele é muito inspirador, ele é, nossa, um parceirão, meu Deus. Bem, Volney, quero te dizer que, cara, é um prazer ter você como amigo, tô muito feliz aí de você, obviamente, participar dessa história toda com a RC7 também. Tenho maior apreço, maior admiração também pelo profissional que você é. E é claro que a gente, no final do programa agora, desta primeira parte, porque eu já quero anunciar para os meus queridos ouvintes e aqueles que nos acompanham no YouTube, que faltou muito ainda do que eu quero perguntar para a Rosane. Então eu vou encerrar essa edição do Bergamota agora, mas pode ter certeza que amanhã a gente está com a Rosane de novo, nas 3 edições, às 7 da manhã, às 1h20 da tarde e também às 8 da noite no rádio. Mas no YouTube, se acompanhou a primeira parte agora, fica ligado que daqui a pouco tem outra parte também chegando aí e upando esse conteúdo para você. Rosane Vanuza é minha entrevistada desse Bergamota. Até a próxima!